Deadpool é um personagem da Marvel Comics. Ele apareceu pela primeira vez em Novos Mutantes, na edição 98, em dezembro de 1990, e foi criado pelo artista Rob Liefeld, ao lado do escritor Fabian Nicieza. No início, em Novos Mutantes e X-Force, ele era retratado como um super vilão, mas com o passar do tempo, sua personalidade foi alterada, fazendo ele virar uma espécie de anti-herói, com atitudes ainda questionáveis, mas também com grandes atos de heroísmo. Uma de suas principais características é a sua capacidade de quebrar a quarta parede e se comunicar com o leitor do quadrinho, além de ser conhecido como uma paródia do mercenário exterminador da DC Comics. Seu nome Wade Wilson é uma alusão a Slade Wilson, o nome do exterminador. A verdadeira história de Wade é uma das mais confusas da Marvel, tanto para os leitores de quadrinhos quanto para os próprios personagens, que não sabem muito bem sobre a infância dele. Existem diversas versões de seu passado, e em uma delas, Wade tinha lembranças que seu pai abusivo tinha abandonado sua mãe enquanto ela ainda estava grávida. Já em outra versão, o personagem lembrava que sua mãe havia morrido quando ele era apenas uma criança de 5 anos, e foi criado por seu pai, que era o oficial do exército que se tornou abusivo e maltratava ele durante sua infância, sendo um dos motivos do caráter criminoso de Wade. Depois de sair de casa, ele parece ter se juntado às forças especiais do exército dos Estados Unidos, mas apesar de suas habilidades superiores, ele era muito criticado por não seguir ordens, e graças ao seu histórico militar, ele foi convidado a se juntar a um grupo clandestino de assassinos mercenários patrocinados pela CIA. Pouco se sabe sobre suas atividades nesse grupo, mas ele trabalhou com eles por muito tempo, e em um dado momento ele viajou para a Ásia e foi contratado no Japão por um chefe da Yakuza, conhecido como Boss. A missão dele era se infiltrar em um ringue de luta de um outro Yakuza rival chamado Oyakata. Wade passou 3 anos ao lado dos Oyakata e acabou se envolvendo romanticamente com a filha do chefe, Sasai. Mas quando o Boss, seu chefe verdadeiro, finalmente ordenou o assassinato do Oyakata, Wade se recusou a completar sua missão, demonstrando que ele não era tão mau assim. Supostamente, a primeira vez que ele havia recusado matar alguém. Logo após esses eventos, ele se mudou para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Wade conheceu e se apaixonou pela adolescente Vanessa Carlisle, que mais tarde viria a ser conhecida como a mutante Copycat. Wade e Vanessa compartilhavam sonhos de uma vida melhor, porque apesar de ser jovem, Vanessa era uma prostituta, enquanto Wade tinha muitos pensamentos suicidas. Porém, o sonho deles foi rapidamente alterado, quando Wade Wilson foi pego de surpresa, com uma notícia que havia desenvolvido 34 tumores cancerígenos inoperáveis, fazendo Wade terminar com Copycat, em vez de forçar a moça a permanecer com o homem doente terminal. Com o passar do tempo e desmotivado com sua vida, Wade desistiu de seus tratamentos de quimioterapia, porque não queria mais prolongar as coisas, e por diversas vezes tentou até mesmo tirar sua própria vida. O Departamento K, um ramo de desenvolvimento de armas especiais do governo, ofereceu a Wade uma esperança. Ele seria submetido a diversos tipos de testes, se tornando uma cobaia do mesmo departamento que restaurou o projeto Arma X. Seu corpo sofreu uma alteração através das implantações de um fator de cura, derivado de um outro agente da Arma X, James Howlett, um mutante conhecido como Wolverine, que aliás tem um vídeo aqui no canal. Dá uma olhada lá depois que eu conto tudo sobre ele. Mas voltando a Wade, seu fator de cura acabou sofrendo uma mutação. Ele não curou seu câncer, mas se tornou capaz de substituir as células cancerígenas de seu corpo quase tão rápido quanto elas são destruídas pela doença. E com seu câncer aparentemente curado, Wade começou a atuar ao lado de uma unidade de campo do projeto Arma X, junto com Slugo e 2 ciborgues, chamados Kane e Slayback. Porém, pouco tempo depois, o seu fator de cura começou a desestabilizar, trazendo seu câncer de volta à remissão e causando deformidades em sua pele. Como resultado, ele foi rejeitado pelo programa Arma X e enviado para o Hospício, que era uma instalação do governo onde eles deixavam os projetos fracassados. Lá, os próprios pacientes faziam uma espécie de apostas, chamada de Deadpool, onde eles apostavam quem seria o primeiro a morrer e quanto tempo demoraria. Porém, desconhecidos do governo canadense, os pacientes do hospício, na verdade serviam como cobaias experimentais para o Dr. Killebrew e seu sádico assistente chamado Ajax. Killebrew submeteu Wade a vários experimentos torturantes para sua própria satisfação. E essas sessões de tortura eram tão doentias que em uma ocasião Wade se viu tão próximo da morte que a própria entidade cósmica apareceu diante dele.
ela acabou se afeiçoando por ele e os dois se apaixonaram, com a morte dizendo que para eles ficarem juntos, ele teria que morrer primeiro. Wade Wilson começou a tentar se matar para se juntar à morte. Ele insultava diversas vezes o Ajax, dizendo seu verdadeiro nome, do qual ele não gostava, que era Francis, e por fazer isso, ele ganhou o respeito de todos os colegas pacientes do hospício. Nisso, o Ajax, irritado com todas as provocações de Wade, lobotomizou Worm, que era a coisa mais próxima que Wade tinha de um amigo ali. A pedido da morte, Wade matou Worm para acabar com seu sofrimento. No entanto, sobre as regras de Killebrew, qualquer paciente que matasse o outro deveria ser executado. Posteriormente, Ajax arrancou o coração de Wade e o deixou morto. Mas a sede de vingança de Wade foi tão forte que restaurou seu fator de cura e regenerou seu coração. E após isso, ele matou o Ajax com 2 tiros no peito e conseguiu escapar do hospício. E ao fazer isso, ele acabou sobrevivendo à morte e se autonominou como Deadpool. No início de sua carreira como vigilante, Deadpool foi um dos super-heróis transportados pelo Beyonder a fim de participar das guerras secretas originais, embora sua propensão para a violência o colocasse em desacordo com os outros heróis. Em algum momento durante esse período, Deadpool tentou se juntar aos heróis de aluguel e os acompanhou em uma missão para proteger um estabelecimento contra um chefe da máfia. Durante a missão, Carmelita Camacho, filha do homem que contratou os serviços, pensou que eles estavam prestes a morrer e acabou fazendo sexo com Deadpool. Sem o conhecimento dele, Carmelita havia ficado grávida e criou a criança Eleanor Camacho sozinha. Mais tarde na história, e com a morte de Carmelita, a garota foi adotada por Emily Preston, uma agente da SHIELD amiga de Wade. E após se tornar conhecido como um grande mercenário, ele acabou cruzando serviços com um comerciante de armas que viajava no tempo, chamado Tolliver, e começou a trabalhar para ele ao lado de Sluggo e Copycat. Deadpool também recrutou um homem chamado Weasel para atuar como seu fornecedor de armas, e os dois se tornaram grandes amigos. Depois de algum tempo, a serviço de Tolliver, Deadpool foi enviado para matar Cable, o soldado mutante do futuro, que era na verdade o pai de Tolliver. Porém, Deadpool encontrou a derrota nas mãos de Cable e sua equipe em treinamento conhecido como os Novos Mutantes. Cable reorganizou os Novos Mutantes como X-Force. Tolliver foi aparentemente morto em batalha com eles, iniciando uma busca por seus vários mercenários pela tecnologia avançada que ele havia deixado para trás. A participação de Deadpool nas buscas foi interrompida pela surpreendente interferência de Slayback, que havia se reconstituído ciberneticamente após ser morto por Deadpool e estava ansioso por vingança. No decorrer da batalha que se seguiu, Copycat foi gravemente ferida e Deadpool sacrificou parte de sua capacidade de cura para salvar a vida dela. Algum tempo depois, Deadpool foi rastreado pelo Dentes de Sabre e convidado a participar de um novo programa Arma X. Impressionado com a atualização da Arma X para o seu fator de cura, ele concordou em se juntar, mas logo achou os métodos da organização muito sangrentos, mesmo para ele. No decorrer desses eventos, Dentes de Sabre conseguiu matar de uma vez por todas a mutante Copycat. Tanto Deadpool quanto Cable se envolveram com um plano terrorista com o objetivo de desencadear um poderoso vírus sobre o mundo. Ambos foram infectados pelo vírus, sendo a fusão de suas estruturas de DNA a única maneira de sobreviver. Como resultado, cada um tinha algumas sequências de DNA do outro dentro deles. A partir de então, sempre que Cable usava seu teletransporte, tanto ele quanto Deadpool se teletransportavam juntos. Às vezes, literalmente juntos, eles apareciam unidos num só corpo. Um resultado adicional do vírus foi que a pele de Deadpool foi temporariamente curada da horrível cicatrização tumoral. Esse resultado foi corrigido quando Cable desligou todas as infecções do vírus em todo o mundo. Depois desses eventos, Cable e Deadpool foram acertando suas diferenças e se tornando grandes amigos, na verdade, melhores amigos, embora ainda tenham se enfrentado em outras ocasiões. Deadpool quase foi morto quando enfrentou pela milésima vez seu arqui-inimigo T-Ray, mas apesar das dificuldades da batalha, Wade saiu vitorioso e esfaqueou a cabeça de T-Ray com uma katana. Nesse meio tempo, Deadpool teve seus serviços contratados para impedir que Wolverine destruísse uma base da Hydra, mas seus esforços não foram suficientes e Wolverine não apenas matou todos os agentes da Hydra, como decepou a cabeça do Deadpool, que foi reconectada mais tarde por seu grande amigo Bob. Mais tarde, nesse mesmo evento, tanto Deadpool quanto Bob foram enviados no tempo direto para a Segunda Guerra Mundial,
onde encontraram e lutaram ao lado do Capitão América, só sendo reenviados ao seu tempo atual pelo Quarteto Fantástico. Deadpool foi em várias missões para o Doutor Estranho, consertando o buraco místico que ele criou na cabeça de T-Ray ao esfaquear outras criaturas místicas com a mesma espada. O ato final para selar a fenda foi encontrar a alma de T-Ray e ressuscitar ele. T-Ray acabou voltando à vida, e ambos perceberam que precisavam um do outro. Deadpool foi recrutado por uma entidade conhecida como Contemplador para salvar todo o multiverso. Para fazer isso, ele teria que montar uma equipe de universos alternativos de Deadpools. Ele visitou uma série de universos onde suas versões eram muito diferentes dele. Com sua equipe montada, ele revelou seu plano para salvar o multiverso para eles. E depois de tentar cometer suicídio diversas vezes sem sucesso, sobreviver a bombas atômicas e até mesmo lutar contra o Hulk e sobreviver, Wade percebeu que não importava o que ele fizesse, ele era incapaz de morrer. Mais tarde na história, é revelado que o Titã Louco, Thanos, estava há muito tempo com raiva de Deadpool, por ser um dos desejos da morte. Por isso, o amaldiçoou com a imortalidade, impedindo Wade de se unir a ela. Porém, em um evento específico, quando a entidade morte acabou desaparecendo da existência, isso fez com que todas as criaturas do universo se tornassem imortais também. Deadpool acusou Thanos de ser o responsável e o confrontou pelo sumiço da morte. Porém, logo eles descobriram que outra entidade cósmica, a Eternidade, que havia de alguma forma sequestrado a morte. Nisso, Thanos e Deadpool partem para o reino da Eternidade para resgatar ela. Acaba que ao chegar na dimensão da Eternidade, eles descobrem que tudo isso era na verdade um plano elaborado da morte, e queria fazer com que o Titã Louco Thanos destruísse a Eternidade em seu nome, causando assim o fim da realidade. E para cumprir os desejos da morte, Thanos agora tinha um novo objetivo, e para impedir que isso ocorresse, Deadpool foi brevemente presenteado com um unipoder e se transformou no Capitão Universo, conseguindo assim os meios para derrotar o Thanos. Durante a luta, Wade conseguiu convencer a morte da validade da vida e abandonar seus planos assassinos. Existe uma minissérie onde o Deadpool mata quase todos os personagens do universo Marvel, incluindo o Quarteto Fantástico, os Vingadores, o Wolverine, o Blade, o Thor, o Gavião Arqueiro e até mesmo o Hulk, e mais uma infinidade de heróis e vilões, incluindo os deuses, como a Eternidade e a própria Morte. E essa minissérie fez tanto sucesso que ela ganhou até uma continuação, onde o Deadpool matava todos esses heróis aqui. Os poderes de Wade Wilson foram adquiridos quando ele fez parte do projeto Arma X, e além do fator de cura aprimorado, que é descrito como o segundo melhor da Marvel, perdendo apenas para o Hulk, ele possui outros poderes, como imunidade a doenças, imunidade telepática, uma força muito além do normal, vigor sobre-humano e reflexos aprimorados, além de suas grandes habilidades em combate.